Muito bem, pessoal, bom dia, terça-feira, 1º de agosto, começamos agosto, sim, 1º de agosto, bem-vindas, bem-vindos, está começando o Desperta SL de hoje, muito obrigado a todo mundo que já está chegando por aí. Este programa, como vocês sabem, é transmitido em todas as redes sociais, as mais populares, pelo menos, né? Eventualmente concentramos a nossa conversa nos nossos canais do YouTube, então estamos ao vivo no canal do ICL, no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demore, em vários outros canais e também na nossa rede na TVT, na Grande São Paulo, televisão aberta, na Rádio Brasil Atual, rádio aberta, então você pode nos ouvir também no seu radinho, né? E também lá na TV Querimurê da Bahia, esta é a grande rede Desperta, também estamos aí na Twitter, na Twitch, no Facebook, no Instagram, então esteja você onde estiver, manda seu comentário, deixa seu like e principalmente se puder neste horário da manhã, que horas são? 7 horas da manhã em ponto, nós estamos, claro, ao vivo, todas as manhãs, trazendo para vocês as principais notícias do Brasil e do mundo pra gente fazer o que a gente faz aqui todos os dias. A gente lê jornal juntos, né? Jornal é modo de dizer, né? Nem existe mais jornal quase, né? A gente lê site, a gente vê as notícias que estão rolando na internet, nos principais sites do Brasil e do mundo, claro, pra gente também tentar entender como as coisas estão mais ou menos caminhando para vocês saírem deste programa mais espertas e mais espertos. Este é o nosso objetivo, das 7 às 8 da manhã, ao vivo de segunda a sexta, em todos estes maravilhosos canais. Então, quem puder, por gentileza, pega o link, transporta o link para lá e para cá, manda para o seu Zap, manda para o Telegram, coloca nas suas redes sociais. Sempre peço isso no começo do programa, é importante, gente, para além de vocês entrarem e fazerem aquele ritual clássico, né, de YouTube, deixar o seu like, deixar o seu comentário, é importante engajar, isso faz com que os algoritmos famosos e obscuros algoritmos, como nós não sabemos exatamente como eles operam, não é mesmo, né? Mas sempre podemos imaginar que o chamado engajamento ajuda a fazer com que as pessoas tomem conhecimento dos nossos programas. Então, por enquanto, estamos usando, né, as armas dos senhores, para assim dizer, né? Entenderam? Sacaram? Sacaram a referência? Hã? Tá? Estamos usando as armas dos senhores, né? Criticamos muito as redes sociais aqui, mas por enquanto dependemos delas para fazer o nosso trabalho, então a gente tem que jogar um pouco o jogo desses algoritmos. Então é importante, eu sei que é chato, às vezes muita gente não gosta, né? Mas a gente pede, se você puder deixar o seu like, pegar o link também e mandar para outras pessoas para que a gente consiga fazer crescer os programas aqui do ICL, tá bom? Ó, bastante coisa rolando hoje, vamos lá para começar o programa, como eu sempre gosto de começar, vamos tentar falar do nosso bolso aqui, que é o que interessa, né? Nas últimas semanas a gente falou muito dos programas de refinanciamento de dívidas, falamos ontem, aliás, quem perdeu o programa de ontem pode voltar, pode assistir, os programas ficam gravados todos, né, no YouTube, né? Então quem perde os programas pode voltar, porque muitos programas têm informação perene, né? Este programa não se caracteriza por ser só aquelas informações do dia a dia, de maneira, como direi, espumática, né? Não ficamos só na espuma. Então muitas vezes você pode voltar e assistir o programa. Ontem a gente falou que teve lote da restituição do imposto de renda, fica de olho nisso. Tem distribuição dos lucros do FGTS, fica de olho nisso também, checa o seu saldo do FGTS, importante, né? Importante, aliás, você checar o seu saldo do FGTS sempre, porque eventualmente o seu empregador pode não estar pagando as prestações, então fica de olho lá, né? Isso é importante também. E hoje a gente vai falar do seu bolso também, mas de uma maneira um pouco diferente, dá uma olhada nisso aqui que é importante, ó. O Facebook foi condenado a pagar 20 milhões de reais em indenizações a usuários no Brasil por vazamento de dados. Vocês sabem, quando vocês fazem uma conta no Facebook ou em qualquer outra rede social, essas redes sociais, essas plataformas têm por objetivo, né, na verdade, por obrigação legal, cuidar bem dos nossos dados, né? Nossos dados que a gente coloca lá. Nome completo, eventualmente a gente coloca o telefone, são dados mais sensíveis, né? CPF, endereço, quem usa o Facebook para meios profissionais coloca mais dados ainda, né? Vai colocar lá um CNPJ de empresa, um endereço de empresa. Então, tem vários dados que são dados sensíveis, que são protegidos pela lei, que essas empresas precisam cuidar. O Facebook descuidou-se disso, né? Teve um grande vazamento de dados. Então, presta atenção nisso aqui. Usuários podem entrar na justiça aqui no Brasil, contra o Facebook, tá? Com pedido de indenização individual, se conseguirem comprovar o quê?
Olha que barbada para você pegar uma grana lá do Facebook, tá? Estamos ajudando aqui todo mundo a pegar esse dinheiro, porque esse dinheiro agora a justiça decidiu que é nosso. Então a gente vai atrás dele, tá? Se você comprovar que apenas usava o Facebook entre os anos de 2018 e 2019, você pode entrar com um pedido de indenização individual contra o Facebook para conseguir uma parte dessa indenização. Por quê? Porque se você usava o Facebook nesta época, anos 2018 e 2019, é muito provável que os seus dados tenham sido vazados, tá bom? Então, notícia que foi dada no New York Times e também no jornal O Globo, a gente vai ler aqui para vocês. Ó. A 29ª Vara Civil de Belo Horizonte condenou o Facebook a pagar 20 milhões em danos morais coletivos por problemas com vazamentos de dados de usuários da rede, do Messenger e do aplicativos de mensagens WhatsApp, tá bom? Então todo mundo usa o WhatsApp neste país. Não vai ser difícil você comprovar que você usava o WhatsApp em 2018 e 2019, não é mesmo? Ó, a empresa deverá desembolsar ainda R$ 5.000 por danos morais individuais a cada usuário que comprovar que usava a rede social em 2018. Então, se você puder, tiver tempo e tiver interesse, primeiro, a multa de 20 milhões que o Facebook vai ter que pagar no Brasil, né? E se você tiver tempo e interesse e um advogado perto aí, né, vai ajudar você, você pode entrar na justiça contra o Facebook e pode receber até R$ 5.000, tá bom? Se comprovar que usava a rede social em 2018 e 2019, tá bom? Isso aqui, a causa coletiva, já é uma causa ganha, tá bom, gente? Já foi condenado aqui, como diz a notícia, pela 29ª Vara Civil de Belo Horizonte. Está condenado o Facebook. Na decisão, a juíza também comporta essa possibilidade de pagar R$ 5.000 para cada pessoa que comprovar que usava esta rede Facebook e também os seus satélites aí, né? Messenger e WhatsApp em 2018 e 2019. Quanto para cada cidadão brasileiro que conseguir comprovar isso? Até R$ 5.000. Então, corre atrás dessa grana, porque essa grana tá aí, né? Uma decisão da justiça. A Meta disse que ainda não foi informado do comunicado, ainda pode recorrer, blá blá blá. Além do Brasil, usuários do Facebook nos Estados Unidos também podem requerer uma parte dos 725 milhões que a Meta, dona do Facebook, Instagram, WhatsApp e do Threads, concordou em pagar no fim de 2022 por conta de um processo similar no país. No Brasil deu 20 milhões de reais, nos Estados Unidos deu 725 milhões de dólares, né? É uma diferençazinha, né? O julgamento brasileiro analisou 2 ações cíveis públicas no Instituto de Defesa Coletiva que foram protocoladas depois de uma série de vazamentos de informações pessoais dos internautas. O primeiro aconteceu em setembro de 2018, quando hackers conseguiram burlar a segurança do Facebook e acessar detalhes como nome, telefone e e-mail de 15 milhões de pessoas. Outros 14 milhões de usuários tiveram ainda mais dados acessados: gênero, localidade, idioma, status de relacionamento, religião, cidade natal e data de nascimento. Meses depois, houve um novo vazamento com a exposição de senhas de 22 mil contas e detalhes de movimentação de mais de 540 milhões de usuários. Esses 2 casos constam na primeira ação protocolada em maio de 2019. A segunda ação foi protocolada em julho de 2020, né? E cita uma vulnerabilidade no aplicativo WhatsApp em maio de 2019, que permitiu que hackers instalassem programas para ter acesso aos dados dos celulares. O número de usuários afetados não foi informado pela empresa. Então, assim, ó, tá ligada aquele golpe que a gente recebe no Zap? O golpe, né? Oi mãe, aqui é o fulano, né? O cara se fazendo passar por filho, aquela coisa toda, pedindo Pix, muita gente cai e tal. Claro que tem várias fontes, né, de lugares possíveis que esses criminosos podem pegar os nossos dados. Agora, uma delas, obviamente, também é a vulnerabilidade da segurança desses aplicativos, né? Então tá aqui comprovado agora, inclusive pela justiça, que o WhatsApp tinha uma fragilidade na sua segurança e permitia que hackers instalassem programas para ter acesso aos dados pessoais do WhatsApp e, claro, com esses dados, depois criminosos eventualmente vendem esses dados para outras quadrilhas e aí que a gente vem caindo nos golpes do Pix, do Zap, a vida inteira, né? Gente, toda hora tem gente, alguém falando, ó, caí no golpe do Pix, depositei Pix para alguém, veio me pedir Pix, se fez passar pela minha mãe, pelo meu irmão, pelo meu sobrinho, pela minha filha, pelo meu filho. Então,
Claro, de novo, tem várias fontes que os criminosos podem acessar esses contatos, inclusive dentro das companhias telefônicas, né? Que para além de tudo seguras também não são muito lá seguras, né? Acontece com alguma frequência. E agora o WhatsApp também entrou nessa. Então, se você tiver aí, tipo assim, sem fazer nada, né? Sem fazer nada nunca ninguém tá, né? Só sem fazer nada só estão lá aqueles 2.500 pessoas que são os proprietários dos fundos exclusivos no Brasil que não pagam imposto de renda, né? Que juntos tem lá 700, 800 bilhões de reais de patrimônio. Esses aí estão sem fazer nada, esses aí não vão gastar tempo para processar o Facebook para ganhar 5 conto. Agora você vai, tá bom? Este programa incentiva que você faça isso, porque essas empresas, elas estão sujeitas a muitíssimas poucas leis no Brasil e no mundo, estão navegando em um mercado que, no mais das vezes, é quase que totalmente desregulado. Então, quando tem excepcionalmente decisões judiciais que penalizam essas empresas por prestarem péssimos serviços, isso aqui a gente está falando de serviço de segurança, né? Se elas investissem mais em segurança, não teria talvez metade desses problemas. Se elas investissem mais em moderação, não teria gente postando absurdos na rede social, aquela coisa toda. Claro que os investimentos das plataformas são baixíssimos, porque isso afeta no lucro, que é o que interessa para elas, então faça um favor para você mesmo. Se você usava Facebook, WhatsApp, Instagram e correlatos em 2018, 2019 e puder, tiver um tempo, procure um advogado mais próximo e processe o Facebook para você ter direito, que é o seu direito, isso aqui é um direito seu, já está estabelecido, a essa grana, tá bom? O Facebook ainda vai recorrer, mas você já pode agilizar o seu processo, tá bom? Muito bem. Começando o dia mais alegre, né? Ó, pesquisa importante para a gente quebrar um mito, né? Eu sei que muita gente sabe disso, mas muita gente não sabe disso. Então vamos lá. Ideologia ou realidade, né? O pessoal da extrema-direita gosta muito de falar que os outros têm ideologia, né? A direita não tem ideologia, os economistas liberais não têm ideologia, eles são sempre técnicos, são sempre perfeitos, estudados, maravilhosos, e todo o resto da população tem ideologia. Então vamos lá. Ideologia ou realidade? Notícia publicada pela Folha ontem. Brasil tem menos servidores públicos que Estados Unidos, Europa e países vizinhos. Estado inchado é mito. Esse sim é o verdadeiro mito, né? Dizem especialistas, municípios têm dificuldade de preencher vagas qualificadas e órgãos federais estão com falta de pessoal. Sabe o papinho que você ouviu a vida inteira que o Brasil tem muito funcionário público, que a máquina é inchada, né? A linguagem burocrática criada para mentir para pessoas, né? Que a máquina é inchada, você usa um adjetivo pejorativo para parecer que o Estado, né, é o quê? Um negócio inchado que você tem que desinchar, né? Quando você desincha, ele fica melhor. Sabe essa história? É mentira, tá bom? Então tá aqui, ó, para todo mundo que quiser ver, tá aqui, ó. É mentira que o Brasil tem excesso de funcionários públicos, como, aliás, é mentira que os funcionários públicos no Brasil sejam os magnatas. A imensa maioria dos funcionários públicos no Brasil ganha salários muito ruins em geral. Tem uma elite lá do funcionalismo, né? Principalmente magistrados, esse pessoal de alto escalão, que ganha, sim, uma grana absolutamente desproporcional, mas é minoria. O Brasil, sim, tem um problema de salário de funcionalismo público, que, em geral, é ruim. Basta você pensar nos professores da sua cidade. Professor da rede municipal ganha bem na sua cidade ou ganha mal? Professor da rede estadual ganha bem na sua cidade ou ganha mal? Policial ganha bem? Um soldado da PM ganha bem ou ganha mal no seu estado? Então você começa a colocar essas coisas. Essas pessoas são funcionários públicos, caso a gente não lembre, né? Então, para além disso, é mentira que o Brasil tem excesso de funcionários públicos. Pelo contrário, tem menos do que os países onde a classe média brasileira vai viajar e acha tudo lindo, maravilhoso. Olha como funciona aqui, né? Vamos ver os países que funcionam. Tem uma tabela aqui interessante. Deixa eu ver se ela tá na matéria aqui. Eu tinha visto a matéria ontem. A matéria de ontem tinha uma tabela. Cadê a tabela que a Folha fez? Não tá aqui a tabela. Aqui, ó. Carregou. Olha aqui os países que funcionam. Vamos olhar juntos, olha aqui, ó. Ah, eu fui para Dinamarca, lá tudo funciona, né? Eu nunca fui para Dinamarca, mas as pessoas que vão dizem que lá tudo funciona. Já fui para Suécia. Vamos pegar um país que eu já fui aqui, ó.
Já fui para a Suécia, lá tudo funciona, é incrível a Suécia, aliás, Estocolmo é uma cidade maravilhosa, realmente incrível. Sabe qual a porcentagem de trabalhadores no setor público em relação ao setor privado lá na Suécia? 30%. Sabe qual é a porcentagem no Brasil? 12%. Aí na Suécia tudo funciona, assim, tem o dobro de gente trabalhando no setor público na Suécia em relação ao setor privado do que no Brasil, o dobro. Ai, que lindo, na Dinamarca tudo funciona, 30%. Nossa, que maravilhoso, vamos mudar para a Austrália, lá sim tudo funciona, 28%. Média da OCDE, né, que é o grupo dos países ditos desenvolvidos economicamente, né, 23% é a média. Quer outros países maiores do que o Brasil? O Reino Unido tem mais funcionário público que o Brasil, Canadá, França, Argentina, Uruguai, África do Sul, Estados Unidos, Chile. Mito que o Brasil tem muito funcionário público. Mito que o funcionário público no Brasil é um marajá que ganha fortunas. Duas coisas para ficar na nossa cabeça. Ai, que linda Dinamarca, 30%, tá? Na Dinamarca, tá bom? Suécia, 29%. Tá? Austrália, 28,9%. Será que alguém está reclamando lá, que tem muito funcionário público? Tudo funciona. Claro, você chega lá, tem gente para fazer o trabalho, né? Você chega aqui no INSS, tem um funcionário que está lá, de carreira, está lá há 15 anos, que nos últimos anos está tendo que fazer trabalho por 5. Porque as pessoas vão se aposentando, vão ficando doentes, vão saindo, vão fazendo outros concursos, vão desistindo, porque muita gente desiste do funcionalismo público no Brasil, porque no mais das vezes é um trabalho pesado, não é mole mesmo, a depender de onde você trabalha, e fica lá, um pobre coitado lá tendo que fazer o trabalho por 5, né? E tem que ficar lá, não tem que fazer o emprego que a pessoa tem, tá bom? Então, muito interessante esta pesquisa que saiu essa semana. Vamos ver aqui de quem que é, né? Porque vamos dar fonte, porque aqui a gente faz jornalismo dando CPF e CNPJ de todo mundo, né? Quem fez isso aqui foi o IPEA, né? É um verdadeiro mito essa concepção de explosão na força de trabalho no serviço público no Brasil. Uma simples comparação internacional mostra isso, diz o pesquisador Félix Lopes, um dos coordenadores do Atlas do Estado Brasileiro, plataforma do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que reúne dados sobre os servidores públicos. Muito bem, Haddad ganha onça dourada da Arábia Saudita, mas, ao contrário do Bolsonaro, vai devolver o negócio, né? Olha só que incrível, né? Assim você não pode, você vai encontrar uma representação de um outro país estrangeiro, se a pessoa chegar com um presente para você, na hora você vai fazer o quê? Você pega, aceita, né? Aceita, tira foto. Depois o que você faz? Você encaminha para o acervo. Oficialmente, com documento, coisa que o Bolsonaro não fez, com as joias da Arábia Saudita, né? E agora o Haddad recebeu um negócio lá da Arábia Saudita também, a Arábia Saudita com muitos interesses no Brasil, fazendo uma missão agora de negócios no Brasil. Ela aparentemente vai fazer vários investimentos. Por que eu digo aparentemente? Porque durante o governo Bolsonaro também tinha prometido 400 zetalhões de dólares de investimento no Brasil e não investiu nada, tá? Então também, calma lá. Essas promessas de grana aí a gente tem que ver quando o dinheiro pinga mesmo, quando a coisa vai acontecer de fato. Por enquanto a Arábia Saudita ficou só no gogó. Essa é a verdade em relação ao Brasil, né? Agora vamos ver se com essa nova missão comercial, a Arábia Saudita está tentando pegar um pouco o lugar que a China tem nos investimentos no Brasil, claro que não é do mesmo tamanho, aquela coisa toda, mas a China tem algumas restrições de investimentos, inclusive internacional, por conta de algumas sanções. A Arábia Saudita vai tentar pegar algumas áreas onde ela pode investir, muito interessada a Arábia Saudita, inclusive na agricultura brasileira, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu um presente na manhã de segunda-feira, uma onça dourada, entregue pelo ministro de Investimentos do Reino da Arábia Saudita, o Khalid Al-Falih. Embora pareça ser de ouro, a assessoria da Fazenda disse que não foi realizado teste para estabelecer exatamente o material dessa onça, né? A onça seria levada a Brasília e incorporada ao patrimônio da União, mas a Receita Federal orientou o ministro à sua devolução, né? Então, olha só, o Haddad falou, não, tudo bem, recebemos aqui, vai para o patrimônio da União. E a Receita Federal falou, não, melhor devolver. Até porque essa onça tá meio feia, né, o Jimmy? Achou bonita essa onça? Deixa eu olhar ela de longe aqui. Talvez ao vivo seja mais bonita, ela tá meio esquisita essa onça, né? Acho que o pessoal lá da Arábia Saudita nunca viu uma onça, gente. Essa cara dessa onça tá meio derrubada, né? Tá meio prejudicada a onça é mais bonita do que isso, gente.
Como protocolo, a oferta de presentes a autoridades públicas deve ser feita com aviso prévio ou cerimonial do órgão público agraciado. Por esse motivo, o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, orientou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a devolver a estátua de uma onça recebida pelo governo da Arábia Saudita. Muito bem, saímos do governo que mandava um avião da FAB com o Mauro Cid dentro lá, né? Mauro Cid dentro do avião da FAB, sentadinho, bonitinho, pro aeroporto de Guarulhos para tentar pegar a mão, botar a mão nas joias que tinham sido recebidas lá, né, para eventualmente sumir com essas joias, faltando 24 horas para o senhor Bolsonaro deixar a presidência, para um governo que avalia entre mandar para um acervo presidencial ou devolver as joias. Estamos em algum tipo de ganho institucional. Dá para imaginar, dá para ver, né? Mudou alguma coisa nesse país. Para além disso, o Alckmin também recebeu um presente, né? O Alckmin recebeu um camelo. Olha que bonitinha a foto do Alckmin recebendo um camelo. Olha lá, ó. O camelo não dá pra ver muito bem. O camelo parece que tá mais bem representado, porque o pessoal lá conhece mais camelo do que onça pintada, né? A Alckmin se junta a Haddad e também devolve o presente da Arábia Saudita. 2 pontos, aspas, valor elevado, publica aqui a revista Fórum. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, decidiu, a exemplo do que fez o Fernando Haddad, devolver um presente valioso que havia recebido do ministro lá de investimentos da Arábia Saudita, né? Eles estiveram com autoridades árabes no Fórum de Investimentos Brasil-Arábia Saudita em São Paulo. Contrastando com a postura do Bolsonaro, que tentou se apropriar ilegalmente das joias lá, que estavam apreendidas no aeroporto de Guarulhos, né? O Alckmin e o Haddad decidiram devolver. O Alckmin recebeu uma escultura de um camelo feita de metal e pedras preciosas. Sempre é uma coisa assim, né, muito, né, eu ia dizer feia, mas não é feia, né? O feio, quem ama o feio, bonito lhe parece, né, o Jimmy, aquela coisa toda. Mas é sempre essas coisas extravagantes, né? O pessoal da Arábia Saudita, eles têm esse negócio, né? É o cavalo, é o camelo, é a onça, né? Sempre tem uns bichos assim, cheios de pedra preciosa, aquela coisa toda, né? O Alckmin, então, decidiu devolver em vez de incorporar ao acervo da União para respeitar normativos que vedam o recebimento de presentes de valor elevado. Então, muito bem, né? A despeito disso, com as necessárias escusas, informamos que normativos nacionais brasileiros impossibilitam a concretização do recebimento de presentes de elevado valor por autoridades públicas, ainda que utilizadas apenas para demonstração de respeito e da possibilidade de convergência de interesses entre ações conjuntas em interesse recíproco, diz aqui o chefe de gabinete do Alckmin, o Pedro Guerra. Portanto, o Alckmin não vai ficar com o camelinho lá. Não tem foto maior do camelinho pra gente ver aqui? Não tem. Tá ali o Alckmin recebendo o camelinho, mas o camelinho volta pra lá. Por que os caras não fazem um... Eu não sei, cara. Tudo bem, é protocolo, eu não vou debater esses protocolos. Mas em vez de você dar uma onça feia pro Haddad, porque a onça é feia, tá? O camelo não dá pra ver, mas a onça, vamos ver de novo a onça. Vocês acharam bonita essa onça? Eu achei feia essa onça. Tá. Tudo bem. Em vez de dar essa onça aqui, por que não pega o valor desse negócio e não chega lá no protocolo e dá de presente, sei lá eu o quê, um ofício dizendo que a Arábia Saudita vai investir isso aqui no quê? Na escola de surf para molecada do Cantagalo. Pronto. Né? Para falar uma coisa que eu conheço e que eu sei que funciona. Por exemplo, experiência minha pessoal. Durante muitos anos, pratiquei surf ali no Arpoador e tinha lá a comunidade do Cantagalo e tinha os professores ali que dão aula em Ipanema que ajudava a comunidade lá com uma escola de surf. Então por que em vez de dar essa onça feia pro Brasil, por que os caras não fazem outra coisa com esse dinheiro, cara? Entendeu? Mas que protocolo, que coisa mais feia isso. A onça é feia, né? Alguém achou bonita a onça? Fala nos comentários aí. Alguém tá achando bonita aí, ô Jimmy? Deve ser, ao vivo deve ser mais bonito do que isso, né? Estão achando feio. Estão achando feio? Por quê? Porque é feio. O camelo não dá pra ver, né? A foto do Alckmin tá bonitinho, né? Aqui, ó. O Alckmin tem esse sorrisinho simpático, né? Não dá pra ver a foto do camelo. O camelo parece que tá um pouco mais bonito. Mas pra que dar camelo, gente? Pega o camelo e transforma numa outra coisa, entendeu? Projeto social, sei lá o que, a própria onça. Então vai lá e dá uma grana pra galera que cuida de bicho lá na Amazônia. Lá no Pantanal, onde tem onça, inclusive, né, que sofreram muito com as queimadas aí 2 anos atrás. Então ajuda a recuperar a onça. Pra que vai dar esses troços aqui? E faz muito bem o governo brasileiro não aceitar mesmo, tá tudo certo. Fosse o Bolsonaro, essa onça já ia estar onde? Onde que ia estar essa onça, né?
A onça ia virar Jules Rimet. Bolsonaro ia derreter a onça e ia levar para Miami, né? Ia mandar o Mauro Cid pegar com o avião da FAB, gastando o teu dinheiro, porque a gente, no mais das vezes, também é um bando de otários, a gente paga essa coisa toda, né? E aí ia lá pegar a onça e ia levar para casa a onça, né? Porque é isso que tentou fazer com as joias da Arábia Saudita. Jornal o Globo, coluna publicada hoje pela colunista Bela Megali. Comissão de Ética da Presidência abre processo contra envolvidos em casos de joias de Bolsonaro. Os alvos são o ex-chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira, o ex-ministro Bento Albuquerque e o ex-chefe de gabinete de documentação histórica, Marcelo Vieira. Tá aqui as joias famosas que ficaram apreendidas e hoje constituem prova, né? Essas joias viraram prova hoje de uma tentativa, no mínimo, podemos chamar assim, de crime, né? De apropriação indébita, né? A Comissão de Ética Pública da Presidência decidiu instaurar um processo para apurar a conduta de 3 envolvidos no caso das joias do ex-presidente Jair Bolsonaro, enviadas pela Arábia Saudita. O relator é o presidente da comissão, Edson Leonardo D'Alessio Sateles. Os 3 alvos do processo são o ex-secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, sobrou um or aqui, né? Cara, meu olho para essas coisas é vício de editor, né? Albuquerque, mas é só Albuquerque mesmo. E o ex-chefe de gabinete adjunto de documentação histórica, Marcelo da Silva Vieira. Eles estão sujeitos a penalidades como censura ética, uma espécie de advertência que consta no currículo da pessoa e é destacada em análises para preencher cargos públicos, por exemplo. Isso aqui, claro, vamos lembrar que é uma comissão lá da Presidência da República, isso aqui não vai dar cadeia para ninguém, não vai dar problema para ninguém, mas eventualmente, se forem condenados, se chama tecnicamente, aqui não sei se são condenados, né? Mas sofrerão essa censura ética, isso vai para o currículo da pessoa, eventualmente no futuro, essas pessoas podem ser prejudicadas quando postularem um cargo público, por exemplo, né? Não será o caso do Bento Albuquerque, que já é um almirante da Marinha. Aliás, o Bento Albuquerque, falei sobre isso na época que saiu o negócio das joias, né? Um dos melhores quadros das Forças Armadas do Brasil. Não tô ironizando não aqui, tá? Entendam também como quiserem, né? Um dos melhores quadros das Forças Armadas do Brasil. O cara comandava uma esquadra de submarinos, né? Nem eu, nem você temos essa capacidade, a gente sabe, vamos falar entre nós aqui, né? Olha pra mim que eu tô falando com vocês sabem que vocês não têm capacidade de comandar uma esquadra de submarinos, né? Não tem. O Bento Albuquerque tinha, aparentemente, né? Não sabemos se lá na hora H ele não falava pro cara que estava do lado, aperta você o botão aí, não sabemos disso, mas a princípio era o cara lá, foi um dos responsáveis pelo programa nuclear de submarinos nucleares brasileiros, então assim, não é um desqualificado, né? O cara salta disso, né, para contaminação do governo Bolsonaro, para virar, vou botar entre aspas aqui, porque o processo ainda está em andamento, tá, ô doutor Bento, por gentileza, mas é como as pessoas entendem a comunicação popular. O senhor salta disso para virar mula de joia. Um dos melhores quadros das Forças Armadas Brasileiras. O Bento Albuquerque não vai ter problema nenhum com essa censura ética, porque, para além do mais, já está, posso imaginar, no fim de carreira, né? Até pela carreira que teve na Marinha, enfim, foi ministro de Estado, não vai fazer concurso público para ser caixa do Banco do Brasil na semana que vem, né? Então isso aqui é muito pouco. Isso aqui é muito pouco, mas é um passo, né? A comissão avaliou dados sobre o caso e decidiu que há indícios de materialidade na conduta contrária ao Código de Conduta da Alta Administração Federal e aos padrões éticos, né? Então isso aqui vai ser uma análise ética, né? Que eventualmente vai ficar no currículo público dessas pessoas, por aí e por lá. Muito bem, vamos lá para a coluna da Mônica Bergamo, lá na Folha de São Paulo. Empresa que vendeu blindados para a Polícia Rodoviária Federal sob a gestão Bolsonaro tem movimentações atípicas, diz o COAF. O órgão de combate à lavagem de dinheiro afirma não ter encontrado veículos nem maquinário durante a visita à empresa. Procurada, a Combate Armor Defense do Brasil não respondeu. Essa empresa aqui é empresa envolvida em vários rolos aí durante a administração Bolsonaro em negócios com a Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal, para lembrarmos, né, do tal do Silvinei Vasquez, o homem que foi na CPI aí dos atos golpistas, que aliás a CPI volta hoje. E é apontado como sendo responsável por fazer aquelas blitz enormes no Nordeste do Brasil que impossibilitaram muita gente de ir até as urnas para votar, principalmente em lugares em que o Lula tinha vencido no primeiro turno,
tá? Então tudo isso aí está interligado, tá, gente? Porque uma coisa nunca vem sem a outra, né? Como eu sempre falo, há vários interesses que são suprapolíticos, né, ou hiperpolitizados nessa história, mas também muitas vezes tem só a coisa da bufunfa mesmo, tem só o negócio do dinheiro mesmo ali, tem isso, tá? Muitas e muitas vezes. O caso do próprio Bolsonaro é um caso evidente que, claro, que há uma hiperpolitização de tudo que ele fala, mas há uma evidente interesse na grana pela família Bolsonaro, né? A família Rachadinha S.A. não dorme em serviço quando o negócio é tomar 17 milhões e meio de reais de Pix de otário. Pra gente falar muito bem aqui, 7h30 da manhã, né? A partir deste horário nós já podemos falar a palavra otário no ar, né? O COAF, órgão de combate à lavagem de dinheiro, identificou movimentações financeiras atípicas por parte da Combat Armor, empresa que vendeu veículos blindados para a Polícia Rodoviária Federal no governo Jair Bolsonaro. As aquisições foram feitas durante a gestão de Silvinei Vasquez, ex-diretor da corporação, e já são investigadas pelo Ministério Público Federal por suspeita de fraude em licitação. Entre 2020 e 2022, ao menos 30 milhões de reais foram pagos pela PRF para blindar viaturas e fabricar blindados. No câmbio de joias do Bolsonaro é o equivalente a 2 caixas de joias que o Bolsonaro ia botar a mão lá em Guarulhos, né? De acordo com o relatório do COAF, em posse da CPI do 8 de janeiro, que investiga os ataques golpistas à sede dos 3 poderes, a Combat Armor tem realizado movimentações incompatíveis com sua capacidade econômica e recebido valores que são debitados imediatamente de suas contas. Saques em espécie, como não poderia faltar, né? Quando tem a família Bolsonaro no meio, sempre tem um dinheiro em espécie na boca do caixa. Ele entra ou sai, mas tem. Saques em espécie realizados de formas fragmentadas e dentro de um período de 5 dias também entraram na mira do órgão. A suspeita é que o procedimento busque burlar o valor total da operação e evite que autoridades sejam comunicadas sobre as movimentações. O relatório do COAF foi obtido lá pela Mônica Bergamo. Ele destaca que em uma visita a uma instalação da empresa, em um endereço indicado pelos representantes da própria Combat Armor, aspas, não foram encontrados veículos e nenhum tipo de maquinário para a realização de blindagem. Segundo o órgão, a Combat Armor teria prestado informação de difícil ou onerosa verificação. E aqui uma foto de uma daquelas batidas da Polícia Rodoviária Federal, né? Fundada nos Estados Unidos por um apoiador do presidente Donald Trump e instalada no Brasil em 19, a Combat Armor tinha em seu início um faturamento médio mensal de 58 mil reais, tá bom? Então assim, ficamos assim, né? 2019 é isso, né? 2019 temos aí a empresa com um faturamento médio mensal de 60 conto, né? 60 mil por mês, tá bom? É tipo a sua, né? Tipo a nossa padaria, assim, né? Aí governo Bolsonaro, em 2 anos, 30 milhões. É prosperidade, né? Eu digo, prosperou, né? Empreendeu, né? Combat Armor empreendeu. Muito bem. Será agora, claro, segue sendo investigada. Esse relatório do COAF fortalece essa investigação, né? Vamos lá para o DCM. Defesa de Mauro Cid diz que envio de 368 mil para os Estados Unidos foi transferência de patrimônio. Os advogados do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid emitiram uma nota na qual afirmam que todas as movimentações financeiras do Mauro Cid são regulares e encontram amparo nas reservas financeiras e no patrimônio familiar. Ninguém discute isso. A discussão é saber como esse patrimônio familiar do Mauro Cid, do irmão dele, foi feito, né? Mansão em Los Angeles, né? Movimentação em 6 meses do Mauro Cid na conta bancária de 3 milhões de reais. Cadê? Com o salário do Mauro Cid. De onde veio? Ninguém está discutindo que é incompatível com o patrimônio do Mauro Cid. A gente está querendo saber de onde veio o patrimônio. Essa é a investigação que se tem que fazer, né? O comunicado do advogado é uma resposta ao COAF que apontou movimentações atípicas. Gente, sempre que o COAF fala movimentação atípica, você sabe que vai dar problema, tá? Se um dia vocês encontrarem alguém do COAF na rua e a pessoa olhar para você e fala, você tem movimentações atípicas, você tá enrascado. Pode ter certeza. Não vai dar coisa boa esse negócio, tá bom?
O Mauro Cid, como eu falei aqui, recebeu depósitos em 6 meses, né, neste ano, de R$1,5 milhão de reais, né? Movimentou no total R$3.200.000, se eu não me engano, movimentação a entradas e saídas, tá? Então, de onde? De onde? Que grana é essa? De onde veio esse dinheiro? De acordo com o jornal Estado de São Paulo, a defesa diz que a quebra de sigilo de Cid já havia sido alvo de investigação da Polícia Federal em 2021. Pela absoluta normalidade das transações, a autoridade policial não encontrou quaisquer indícios de ilegalidade, disse a defesa. O problema é que essa movimentação, advogados do Mauro Cid, é recente, é posterior a 2021, tá bom? Então essa resposta não faz sentido, porque a movimentação é pós-21. O levantamento produzido pelo COAF, porém, parte da análise da movimentação bancária do CID no período de julho de 22 a maio deste ano. Então, tá, a resposta do advogado, eu tenho muito cuidado para falar sobre essas coisas, porque a gente não pode também cair no conto de criminalizar a advocacia, né? As pessoas têm direito à defesa, o advogado tem total liberdade para fazer o seu trabalho e vai defender o seu cliente. Isso é normal. Só que isso aqui me irrita, cara, tá bom? O relatório do COAF, ele pega movimentação de dinheiro do Mauro Cid incompatível com o patrimônio, como o COAF fala, inconsistência fiscal, tá? São movimentações inconsistentes. O COAF olhou e falou, peraí, você está tirando de onde essa grana? De onde veio esse dinheiro? O período julho de 22 até maio desse ano. Maio, ontem, tipo ontem mesmo, né? Maio, ontem. Resposta do advogado. A Polícia Federal já investigou as contas dele em 2021. Cara, me desculpa, tá? Me desculpa. Isso aqui, de novo, eu tenho o maior cuidado para não parecer que a gente está criminalizando a defesa das pessoas. Mas isso aqui é tirar as pessoas para otário, tá, doutor? Isso aqui é tirar as pessoas para otário. Neste programa o senhor errou o pulo porque a gente para ler com atenção as coisas aqui. Porque se a pessoa ler com desatenção, vai passar aquela coisa assim, a PF já investigou e não achou nada. Não investigou não. A PF olhou em 2021. Essa movimentação do COAF é de julho do ano passado até maio desse ano, tá bom? Então isso aqui é uma resposta a uma pergunta que ninguém fez. Parece que tá querendo dar uma enganada assim na opinião pública, né? Parece, não vou falar que o advogado tá fazendo isso porque não sei. Mas assim, para dar uma impressão de que assim as pessoas vão olhar rápido, isso ninguém vai perceber. Então aqui a gente percebe, tá, doutor? A gente percebeu e o Diário do Centro do Mundo também percebeu, né? Vocês notaram que eu falei antes de ler o parágrafo aqui, mas no parágrafo do DCM aqui também, né? Então, não vai passar, né, o doutor? Não colou essa aí. Muito bem. Rapidamente uma notícia aqui sobre Sérgio Moro, antes da gente cair no assunto do dia, que é a chacina lá em São Paulo. Podemos chamar de chacina, no mínimo 10 mortos confirmados. Tem relatos de uma das pessoas que tomou 9 tiros, o nome disso é chacina. Chacina. Quem falar em legítima defesa, assim ó, se você falar em legítima defesa em casos como esse, ou você está hibernando há 100 anos no Brasil, porque não sabe como as polícias atuam nesses casos, e é assim que elas atuam, e as denúncias se repetem, e o modus operandi é exatamente o mesmo, não há novidade, isso aqui não é um prejulgamento, isso aqui é o óbvio, porque é assim que acontece. Então, de novo, falou em legítima defesa aqui, ou você é mal informado, ou é conivente, ou é sádico, tá? Ou tá só querendo tirar uma onda com a cara de alguém, tá bom? Então daqui a pouco a gente vai cair nesse caso aqui. Lauro Jardim, gastos de R$344 mil com táxi aéreo engordaram a polpuda pré-campanha de Sérgio Moro. O Diretório Estadual do União Brasil do Paraná pagou em 4 de agosto de 2022 um montante de R$344 mil à empresa táxi aéreo Hércules, sediada em Curitiba, em benefício da pré-campanha de Sérgio Moro ao Senado. Quitada com verba do fundo partidário, a despesa permaneceu inédita até o último dia 26, quando foi informada pelo próprio partido ao TRE do Paraná em sua prestação de contas anual. Na corte, lá no Paraná, o Moro é alvo de 2 pedidos de cassação, movidos pelo PL e pelo PT. As siglas alegam que o ex-juiz da Lava Jato praticou abuso de poder econômico, isso é o que pesa contra o Sérgio Moro, né? Abuso de poder econômico na campanha e na pré-campanha. E aí, claro,
tem um teto de gastos que é estipulado pela Justiça Eleitoral. Quanto que o Moro poderia ter gasto na sua campanha? 4,4 milhões de reais. Quanto que as ações contra ele indicam que ele gastou até agora é o que se sabe, porque, vejam, né? Tinha 340 mil reais gastos pelo partido dele na pré-campanha que ninguém sabia. Até o dia 26. 4 dias atrás. 4, né? Tá certo. Então agora sabemos. Então talvez apareça mais, tá? Por enquanto, o partido investiu na candidatura do Moro 19 milhões. Então ele poderia ter gasto 4,5, gastou 19. Qual o problema disso? O problema disso é que é ilegal. Só esse. Fácil de entender, né? Só uma palavra reduz tudo, né? É ilegal. Por que que é ilegal? Porque você desequilibra a campanha. Você não pode ter desequilíbrio entre campanhas. Você tem um teto de gastos, por quê? Vai ter uma eleição ao cargo de Senado no Paraná, mas isso vale para todos os outros cargos, e precisa ter uma disputa equilibrada. Não pode um candidato gastar 19 milhões, 340 pau só em táxi aéreo para fazer meia dúzia de viagem, enquanto o outro não gasta nada. É óbvio que quem gastar mais vai ser eleito, né? Há uma lei para organizar isso, de modo que as eleições permaneçam minimamente democráticas, né? Disputáveis. Senão, simplesmente quem tem mais grana vai lá e vai ser eleito. No Brasil, quem tem mais grana é eleito no geral, tá? Isso já é dado científico, inclusive. Foi feito anos atrás um estudo mostrando que o voto no Brasil tem um preço, tem um valor. Imagino que não seja só no Brasil, mas no mundo todo. Agora, a diferença é astronômica e é por isso que o Moro vai responder no TRE lá do Paraná. Muito bem, seguimos aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes aqui. Sim, muito rápido aqui. A CPI retoma hoje, né, os trabalhos. As CPMIs voltam, né? Inclusive a CPMI do golpe, né? Do 8 de janeiro. E o ex-diretor da ABIN vai prestar depoimento hoje lá. O depoimento de Saulo Moura da Cunha foi solicitado por parlamentares da oposição que buscam endossar a tese de que o governo Lula foi omisso em relação aos ataques. A tese de que o responsável, né? Os responsáveis por uma tentativa de golpe de Estado que não deixaria o Lula tomar posse é o Lula. Essa é a tese, tá? Para simplificar para vocês. A tese dos bolsonaristas e dos deputados e senadores da direita e da extrema-direita, não todos, mas vários deles, em um tweet. O Lula é responsável por uma tentativa de golpe de Estado que, se desse certo, impediria que o Lula assumisse a presidência da República. Essa é a tese genial dos gênios, incríveis. Vai convencer muita gente, porque, como a gente viu, tem otário para depositar 17 milhões de reais em Pix na conta do Bolsonaro. Então, assim, o mercado de otários anda em alta. Não, né? Não é por falta de otário que essa gente vai morrer. Então, vai enganar muita gente. Mas aqui a gente vai fazer o trabalho todo dia para lembrar vocês que é uma tese de maluco, né? E como a gente não é maluco, a gente é maluco beleza, né? A gente é um outro tipo de maluco. Como a gente não é maluco desse tipo de maluco, a gente não vai entrar nessa, né? Muito bem, gente, ó, o Tarcísio de Freitas, ele passou por uns momentos aí que parecia que não era o que era, né? A gente esquece que o Tarcísio de Freitas é militar, que, como disse o Chico Sá ontem no ICL Notícias segunda edição, é um dos caras que esteve no Haiti. Quem não sabe o que o Brasil fez no Haiti, na missão de paz, entre aspas, do Haiti, procura depois do programa. É fácil, tem um monte de matéria sobre isso. Denúncias terríveis contra os militares brasileiros. Das mais nojentas possíveis, inclusive. Contra a população civil local, inclusive. Tá bom? Então, essa turma toda aí é a turma do Haiti, pra gente não esquecer. General Heleno, Tarcísio de Freitas, essa galera. Aí, por um momento, parecia que o Tarcísio, né? Eu vou lembrar aqui quando teve, no começo do ano, as mega deslizamentos de terra em São Paulo, o Tarcísio foi lá, sobrevoou uns lugares com o Lula, né? Falou que tinha que trabalhar junto. Parecia um cara normal em algum momento. Pareceu aquela coisa assim, não, agora sim vai disputar a presidência, mas vai ser aquela coisa direita limpinha, né? Direita cheirosa, né? Agora Tarcísio, na primeira oportunidade, não deu uma oportunidade para alguém, né? Porque a pessoa, ela vai usar. Na primeira oportunidade que teve, Tarcísio rasgou ontem a fantasia, completamente,
Isso aqui, para mim, o que está acontecendo em São Paulo agora, pode ser considerado assim um marco de fato no que eventualmente vai ser a marca do Tarcísio daqui para frente. E claro, gente, está disputando o mercado eleitoral com o Bolsonaro, né? Há um grande mercado eleitoral ainda em aberto, que é ocupado pelo Bolsonaro, lembremos, inelegível, que é o mercado de pessoas que vai aplaudir esse tipo de coisa. Vai aplaudir essa chacina policial. Vai, tem muita gente que vai aplaudir isso. Tem gente que aplaude massacre da Candelária, gente. De grupo de matadores parar na frente de uma igreja e matar criança. Tem gente até hoje no Brasil que aplaude isso, a gente não pode esquecer. Não é uma minoria insignificante, pelo contrário. Infelizmente, pelo contrário. O Tarcísio sabe disso. O Tarcísio sabe quem votou nele, inclusive. O Tarcísio sabe que surfou na onda, que até ontem era um Zé Ninguém, que surfou na onda do Bolsonaro. O Tarcísio é governador de São Paulo hoje graças ao Bolsonaro. Isso nem ele nega. E agora há uma disputa em aberto nesse grande mercado de votos da extrema-direita. E o Tarcísio ontem rasgou a fantasia diante de uma chacina policial, que já podemos chamar de chacina policial. Ouvidoria apura mais 9 mortes em ação do Guarujá. Total de vítimas pode chegar a 19. Para quem não sabe, um soldado do BOPE foi alvejado e morto. Aliás, condolências à família do soldado, né? Olha, ninguém mais no Brasil do que a imprensa dita, aliás, esquerdopata, de esquerda, defende a classe dos policiais. Procurem no Google, quando vocês quiserem, matérias que falam sobre depressão de policiais, burnout, excesso de trabalho, né? Problemas psicológicos que os policiais enfrentam, principalmente os policiais da baixa, né? Soldados, cabos, a galera que tá lá na linha de frente mesmo. Ninguém mais do que a imprensa brasileira dita de esquerda publicou mais matérias e mais estudos sobre a opressão que, inclusive, essa classe de trabalhadores, porque o policial é um trabalhador, né? Um trabalhador mal pago, mal organizado, que não tem voz, militarizado. Perguntem para os policiais se vocês conhecem, se os soldados e os cabos, por exemplo, gostam da militarização da polícia. Perguntem para eles, vocês vão se surpreender. Sabe quem é que gosta da militarização da polícia? Quem está lá em cima. Quem manda para baixo. Eu ia falar outra palavra aqui, mas não dá para falar, né? Quem manda para baixo gosta de polícia militarizada. Sabe quem gosta de polícia militarizada? Classe média metida rica, que acha que policial tem que ser jagunço, que tem que ir lá ficar fazendo essa guerra de pobres contra pobres. Porque isso, no final das contas, gente, tanto o soldado que foi assassinado por um bandido que atirou nele, quanto essas pessoas que agora estão sendo mortas pela polícia numa caça a pessoas que nisso aqui vai morrer um monte de inocentes, vocês podem ter certeza disso. E mesmo que não fossem, não interessa se tem passagem, se não tem passagem, se estava sendo procurado, não cabe à polícia lá na ponta entrar na casa de alguém e decidir se aquela pessoa vive ou morre. Isso é barbárie. Isso não é função de polícia em lugar nenhum do mundo. E governador nenhum poderia falar as coisas que o Tarcísio falou. Agora, fala porque sabe que vai ter tração eleitoral, vai ter gente apoiando. Agora se investiga, já tem 10 mortes confirmadas. 10, tá bom? 10. Me convençam que foi legítima defesa às 10. Eu já fiz muita, mas assim, ó, muita cobertura de chacina policial, principalmente no Rio de Janeiro. Aliás, sou investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por ter denunciado uma chacina que aconteceu no Rio de Janeiro 2 anos atrás. Até hoje a investigação está aberta contra mim. Porque eu fui lá e falei, isso aqui foi uma chacina. Esse grupo de matadores aqui da polícia, na época a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a CORE, é um grupo de matadores que sobe morro para matar gente. Quem foi investigado no final dessa história toda fui eu. Tá? Então ninguém mais do que a imprensa de esquerda, dita pela direita, esquerdopatas, cobre isso. Sobre todos os aspectos. Porque é uma guerra, no final das contas, de pobres contra pobres. O policial lá na ponta, muitas vezes é um miserável, é um pobre, ganha mal, se ferra, mora mal, tem um monte de problema, tá com a cabeça ferrada, não consegue ser afastado pela corporação, porque muitas vezes a corporação não afasta os policiais que estão com problemas psicológicos, chamam inclusive os caras de fresco, de maricas, de frouxo,
Isso acontece inclusive em laudo psicológico da polícia, já tem matéria sobre isso dada pelo Intercept, inclusive, 2 anos atrás. Tá? Então uma guerra de pobres contra pobres, que é usada por gente como o Tarcísio de Freitas, que vai usar isso aqui para fazer política. Política baixa. Politicagem. Para disputar esse mercado de votos da extrema-direita. Enquanto isso, quem sofre lá na ponta são os policiais e os moradores. Os dois. Tem mau policial? Tem mau policial. Tem policial corrupto? Tem policial corrupto. Tem tráfico, PCC, Comando Vermelho, amigos dos amigos. Tem problema grave de criminalidade na sociedade brasileira? Tem. Não é assim que se resolve isso. Aliás, isso vem sendo feito no Brasil desde que a polícia foi criada. Eu gosto sempre de lembrar o que o Luiz Antônio Simas nos lembra sempre que fala da polícia no Brasil. Qual é o símbolo da polícia militar do estado do Rio de Janeiro? Se eu não me engano é do Rio de Janeiro ou de São Paulo, alguém pode me corrigir depois aí. Um par de revólveres, um pé de cana e um pé de café. O que diz isso para a sociedade brasileira? Que aquele grupo de pessoas armadas foi criado para defender cana e café, não gente. Então a gente tem um problema de polícia militar de fundação e ele persiste e se usa a polícia militar como bucha de canhão para que parte da sociedade aplauda esse tipo de coisa, só que quem se ferra no fim das contas é o morador dessas áreas onde a polícia atua, porque isso aqui não é no Leblon que está acontecendo não, nem em Ipanema, nem nos Jardins, nem no Moinhos de Vento, né? Nem em Lourdes. Não é nesses lugares que está acontecendo. Isso aqui acontece nos lugares que sempre acontece. E quem se ferra é o policial também. O policial também é jogado nessa guerra. O policial lá de baixo, né? O soldado, o cabo, que no que dependesse deles a polícia não seria militar. Porque enquanto é militar eles estão sujeitos a uma série de penalidades e pressões, não podem nem se organizar para início de conversa. Não podem nem se organizar minimamente. Não podem reivindicar direitos salariais, por exemplo. Então uma polícia militarizada interessa a quem? Interessa a gente como Tarcísio, né? Que diante de um caso desses, que a ouvidoria das polícias diz que não param de chegar denúncias sobre abusos policiais no Guarujá. Estamos falando de 10 mortos já agora, talvez seja mais durante o programa, não estou conseguindo acompanhar. Investiga-se 19 mortos de um grupo de policiais, de centenas de policiais que saíram à caça. Com um detalhe importante, não conseguiram achar o autor dos disparos, o cara se entregou. Então saíram deixando um rastro de cadáveres pelo chão, o governador de São Paulo aplaudiu e, para além de tudo, cientificamente está comprovado, a ação foi absolutamente ineficaz para encontrar o cara se entregou. O cara que a polícia acusa de ter matado o policial se entregou. A polícia sequer conseguiu achá-lo, para além de tudo. Matéria importante lá no UOL, tiro e sangue na parede, moradores relatam medo de morrer no Guarujá. Os moradores estão com medo de serem mortos por quem, senhor Tarcísio? Pelos criminosos ou pela sua polícia? Leia a matéria. Isso são os moradores que aceitam falar, porque a imensa maioria não fala. A gente, como jornalista, sabe por experiência própria. Quando você vai para um lugar desse, a imensa maioria dos moradores se tranca dentro de casa, ninguém quer falar. Sabem por quê? Porque depois que os holofotes dessa história forem embora, a polícia vai voltar para lá e vai pressionar as pessoas que falaram. Isso acontece com muita frequência. Ligações as pessoas recebem, visitinha em casa, viatura passando na porta. É um modus operandi, é um clássico. Isso aqui não é, como dizem os americanos, ciência espacial. Ninguém precisa estudar absolutamente nada do que está acontecendo em São Paulo. Não é uma exceção, não é uma coisa que ninguém nunca viu. É exatamente o que é feito neste país há muito tempo. A mesma coisa de sempre. Matéria do Estadão, ação da PM no Guarujá, aspas de morador, meu primo foi executado com 9 tiros. Defenda que isso aqui é legítima defesa de polícia? 9 tiros. 9. Qual é o policial que age em legítima defesa matando uma pessoa com 9 tiros? Não precisa ser nenhum gênio para saber o que está acontecendo no Guarujá. Nenhum.
É o que acontece desde sempre. Moradores relatam medo de andar na rua. Pode ter confronto entre polícia e bandido. Pode ter confronto por quê? Porque a polícia está indo para lá para fazer confronto. Ministério Público vai investigar a operação da PM que deixou ao menos 10 mortos no Guarujá. Isso aqui, 10 mortos, notícia da última contagem, né? Tarcísio, diante disso tudo. A aspa do Tarcísio ontem, numa entrevista, em relação à ação da polícia, está extremamente satisfeito com a operação. Extremamente satisfeito. Não é nem que é uma questão assim, porque, vamos lá de novo, isso aqui é disputa pelo mercado de votos da extrema-direita. Um mercado enorme que vai ser deixado ao léu pelo Bolsonaro inelegível. Ele poderia ter feito, inclusive, uma coletiva, claro, e pensado o seguinte: eu, militar, governador de São Paulo, não vou contra a minha polícia. Então eu não vou falar mal da polícia militar. Tarcísio. Não vai falar. Não vai falar que teve exagero, não vai falar em investigação, não vai falar que isso não é protocolo de polícia em nenhum lugar do mundo. Aí o Brasil, tem uma parte da classe média brasileira que acha que o Brasil é um lugar especial, inclusive no terror. Não, mas no Brasil tem que ser assim mesmo. Em nenhum lugar do mundo tem que ser assim, mas só no Brasil. Né? Lá nos países que a gente viu no começo do programa, que tem 30% de funcionário público, a polícia não faz isso. Não, mas lá é porque lá não. Mas no Brasil tem que ser assim. Então tem gente que vai gostar disso. Mas ele poderia ter ido para a coletiva e falar o seguinte: não, realmente a gente tem que combater a criminalidade e a polícia e blá blá blá, e daí feito um discurso genérico, qualquer coisa, feito um discurso qualquer coisa. Não, o cara vai para a coletiva diante de uma contagem de mortos, que naquele momento já eram 8 no mínimo confirmados, já se falava em 10, já se falava em 12, agora se fala eventualmente em 19, o cara vai para a coletiva e fala: o que o senhor acha dessa operação da polícia militar, o senhor governador? Estou extremamente satisfeito. Extremamente satisfeito. Vocês ficam extremamente satisfeitos com o quê, gente? Com uma conquista profissional, com, sei lá, quando vai tomar um picolé, quando sai de férias, né? Quando troca de carro, quando consegue lá juntar um dinheiro e colocar a sua família para fazer uma coisa bacana, um programa de final de semana, quando vai no circo. Não, o Tarcísio não, ele fica extremamente satisfeito quando a polícia sai de casa e mata 10 pessoas. Extremamente satisfeito. É a frase do Tarcísio. É um completo absurdo, é uma insanidade o que um governador, diante do que aconteceu, tem a capacidade de falar. Não foi só isso. Não foi só isso que o Tarcísio falou. Tarcísio, quando já tinha 8 mortos confirmados pela PM, detalhe, gente, nem eu, nem vocês, nem eles sabíamos quem são os mortos. Nem a dinâmica do crime, nem como tinham sido assassinados, nem onde tinham sido encontrados, o estado dos corpos, se tinha passagem pela polícia ou não, se são inocentes ou não. Que, para além de tudo, nada disso justifica a polícia ter ido lá matar os caras, né? A gente tem que encerrar a rede, Jimmy? Ó, estamos encerrando a rede. Obrigado, pessoal da TVT, Rádio Brasil Atual e TV Quirimurê. Quem tá com a gente fica mais 3 minutos que o programa acaba daqui a pouquinho na internet, tá bom? A gente volta amanhã na rede. Obrigado. Quando já tinha confirmação de 8 mortos. Frase do Tarcísio. Não houve excesso. Atuação profissional da polícia. Atuação profissional. Eu acho que o Tarcísio tem que viajar para a Inglaterra, para a Finlândia, para a Austrália, para o Japão. Tem que viajar o mundo todo. Tem que levar a tiracolo à rota e tem que ir lá mostrar como é a atuação profissional de uma polícia. Juntar, entrar, matar. Extremamente satisfeito. Não há excesso, atuação profissional. Hoje, talvez agora, diante da possibilidade, porque a gente nunca sabe o que passa na cabeça das pessoas, né, gente? Então, assim, talvez pro Tarcísio, assim, 8 mortos, extremamente feliz, atuação profissional, nada a declarar, sem excesso, 8 mortos. 10, super contente, atuação boa, né? Legal, bacana. Não teve excesso. 12, 13, 15, qual é a sua barreira, Tarcísio? Qual é a sua barreira de gente assassinada pela polícia
onde o senhor vai voltar atrás dessas declarações estapafúrdias e falar que houve excesso, que isso não é uma atuação profissional, isso aqui não é opinião de ninguém. O Tarcísio parece um monarque, o youtuber aquele. Na opinião dele, isso é uma atuação profissional. Não, isso aqui não é opinião. Não cabe opinião sobre a maneira como a polícia atuou, nesse caso. Não cabe opinião, eu vou repetir. Não interessa a opinião do Tarcísio. Porque ela é uma opinião estapafúrdia. Porque essa atuação, ela não é profissional. Ela não é profissional nem no Brasil, nem na China, nem em lugar nenhum. Polícia que age dessa maneira, age como grupo de matador. Se isso aqui é uma atuação profissional, então a gente vai terminar o programa hoje fazendo uma provocação. O escritório do crime, que matou a Marielle, Tarcísio, teve uma atuação super profissional também, porque o modus operandi é o mesmo. Então, se o senhor atua profissionalmente como a PM e gosta e aplaude, então parabéns, porque o modus é o mesmo, tá bom? É um absurdo. Ó, o programa tem que acabar hoje, eu queria falar mais sobre isso, a gente volta a falar sobre isso amanhã, tá bom? Porque isso não vai acabar, né? Obviamente, nem a perícia dos corpos foi feita ainda, e isso é um assunto importantíssimo acontecendo no estado mais rico do Brasil, com essas frases absurdas do governador do estado. Muito obrigado a quem esteve hoje no programa. Nós voltamos amanhã. Agora está começando o ICL Notícias, primeira edição. Pega o link nos nossos comentários e vai para lá. Amanhã, 7 horas da manhã, ao vivo, o Desperta com Leandro Demori está de volta. Muito obrigado e tchau.